E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindas. Eu sou a Thaís e hoje nós vamos conversar sobre uma data muito especial que estamos comemorando exatamente hoje, dia 15 de outubro de 2020, o Dia do Professor. Para tratar dessa data tão especial, hoje nós vamos falar sobre uma mulher muito importante para a nossa história, para a educação e também para o Brasil. Essa mulher é Antonieta de Barros, a parlamentar negra pioneira que criou o Dia dos Professores. A Antonieta de Barros ela é uma das 3 primeiras mulheres eleitas no Brasil e a sua bandeira política era o poder revolucionário e libertador da educação para todos. O Dia do Professor, ele é celebrado em todo o Brasil. Sabem esses estudantes quem é a extraordinária heroína brasileira que criou essa data? Quais são os seus efeitos, a sua história? Sabem os professores desses estudantes algo sobre ela? Ou será que esta personagem fantástica, mulher e negra, foi invisibilizada? Antonieta de Barros, ela foi excepcional. Ela está entre as 3 primeiras mulheres eleitas no Brasil. A única negra que foi eleita em 1934, deputada estadual por Santa Catarina. No mesmo ano em que a médica Carlota Pereira de Queiroz foi eleita deputada federal por São Paulo. 7 anos antes, a Alzira Soriano ela havia sido eleita prefeita num pequeno município do Rio Grande do Norte, o primeiro estado a permitir disputas femininas. Expoente da ideia anárquica de que as mulheres deveriam ter o direito ao voto, a bióloga Berta Lutz trocou inúmeras cartas com Antonieta na década de 1930. Vale lembrar que Antonieta ela foi eleita menos de meio século após a abolição da escravatura, e apenas 2 do sufrágio, que deu às mulheres o direito ao voto facultativo. Num país fortemente preconceituoso quanto à classe, cor, gênero, Antonieta nasceu em Desterro, como era chamado Florianópolis, no dia 11 de julho de 1901, no registro de batismo, na Cúria Metropolitana, realizada pelo padre Francisco Top, não aparece o nome do pai. A mãe era Catarina Waldrich, escrava liberta. No imaginário popular, a verdadeira paternidade estaria ligada à família Ramos, uma das mais tradicionais do estado. A bandeira política de Antonieta era o poder revolucionário e libertador da educação para todos. O analfabetismo em Santa Catarina, em 1922, época que começou a lecionar, era de 65%. Isso que o Estado, sobretudo pela presença alemã, aparecia como um dos índices mais altos de escolarização do país, seguidos por São Paulo. Catarina ela teve 3 filhos e o sustentava como lavadeira, serviço comum às mulheres negras da época. Ela também teve, com a ajuda financeira de Vidal Ramos, uma pequena pensão para estudantes. E foram esses jovens que a ensinaram as letras tardiamente para a curiosa Antonieta. Alfabetizada, a Antonieta mergulhou por conta própria no universo dos livros. Professora formada, Antonieta tinha 17 anos quando fundou o curso particular Antonieta Barros, com o objetivo de combater o analfabetismo de adultos carentes. A sua crença era que a educação era a única arma capaz de libertar os desfavorecidos da servidão. A sua fama de excelente profissional, no entanto, fez com que ela também lecionasse para a elite em colégios como o Coração de Jesus, Dias Velho e Catarinense. Se existissem barreiras, lá estaria Antonieta para rompê-las. Sua defesa acirrada pela educação fez com que Antonieta ocupasse as páginas dos jornais. Então, além de professora, ela também virou cronista. Não havia outra mulher em posição semelhante no Estado. Em 23 anos de contribuição à imprensa, Antonieta escreveu mais de 1000 artigos e 8 veículos e criou a revista Vida e Lhoa. De seus opositores nos jornais e nas bancadas, ouviu que mulheres não deveriam opinar, pois nasceram para servir, e que a natureza não dá saltos. Cada ser deve conservar-se no seu setor, e a finalidade da mulher é ser mãe e ser rainha do lar. E que não seguisse o exemplo de Anita Garibaldi. Mas aqueles homens brancos da elite oligárquica e política, eles a não intimidaram. A Antonieta ela era forte, mulher de fibra. Não havia quem tivesse argumentos para calá-la. As calúnias eram rebatidas com intelecto e destreza nos artigos assinados sob o pseudônimo de Marília da Ilha.
Sua caneta era afrontosa. Escrevia sobre educação, os desmandos políticos e a condição feminina. Dizia que as mulheres não deveriam ser virgens de ideias. Honesta, enérgica e humana, era respeitada e admirada por seu espírito de justiça. Tinha voz numa época que as mulheres eram silenciadas. Escreveu 2 capítulos da Constituição Catarinense sobre educação e cultura e funcionalismo, até ser destituída do cargo pelo golpe de Getúlio Vargas. Em 1937, a Antonieta publicou o livro Farrapos de Ideias. Os lucros da primeira edição foram doados para a construção de uma escola para abrigar crianças, filhas de pais internados no leprosário, Colônia Santa Teresa. A obra teve outras 2 edições. Uma das poucas frustrações da carreira de Antonieta foi não ter cursado o ensino superior. Seu sonho era a Faculdade de Direito, exclusiva para homens, mas na política ela brilhou. Foi eleita novamente em 1947. Desde sua vitória, apenas outras 15 mulheres ocuparam uma cadeira na Assembleia de Santa Catarina, nenhuma negra. Antonieta ainda não teve a ergueira de luta. A primeira grande lei educacional do Brasil foi sancionada por Dom Pedro I em 15 de outubro de 1927. Ela foi um marco, então, para a educação brasileira. Essa data ela era comemorada informalmente, mas foi um projeto de Antonieta a lei que criou o Dia do Professor e o feriado escolar nessa data. A Lei nº 145, de 12 de outubro de 1948, em Santa Catarina. A data seria oficializada no país inteiro somente 20 anos depois, em outubro de 1963, pelo presidente da República, João Goulart. Outras leis importantes foram as concessões de bolsas de cursos superiores para alunos carentes e concursos para o magistério, para elevar o ensino público e evitar apadrinhamentos. Dessa forma, ela deveria ser uma espécie de Frida Kahlo brasileira. Foi feminista numa sociedade conservadora, negra e mulher, numa terra de oligarquias, mestre de centenas de jovens da elite branca que jamais deixariam de se reverenciar a sua cultura e personalidade. E é a prova de que não são apenas as manifestações de raiz açoriana que sustentam a cultura de Florianópolis. A grandeza de vida, a magnitude da vida gira em torno da educação, escreveu em seu livro. Seu nome ele deveria ser conhecido por cada criança que homenageia os seus professores no dia 15 de outubro, por cada mulher que exerce seu direito ao voto e disputa as vagas nas eleições, por fim, por cada brasileiro que sai às ruas indignado com os preconceitos de cor, classe e gênero. Para percebermos como Antonieta foi célebre, basta entender um pouco do contexto histórico de Santa Catarina, o estado com maior população dita branca do país. Da primeira expedição de Martim Afonso de Souza, em 1531, até o último navio negreiro que aportou no Rio de Janeiro, em 1856, 4 milhões de africanos foram sequestrados para se tornarem escravos em solo brasileiro. Desterro, Florianópolis, território guarani, foi povoado em 1675, quando o bandeirante Francisco Dias Velho, vindo da capitania de São Vicente, São Paulo, se apossou das terras com a sua família e uma comitiva de 400 pessoas, a maioria indígenas negros escravizados. Há inegáveis traços africanos na construção da identidade catarinense, mas eles são apagados. A presença negra não é lembrada pela história popular, embora, no século XIX, 20% da população de Desterro tinha sido negra. No mesmo período, no Planalto Serrano, onde veio Catarina, mãe de Antonieta de Barros, chegava a 50% de acordo com o livro Negro em Terra de Branco. Segundo o livro, a economia da província não se baseava em latifúndios, mas a presença negra não era, de modo algum, inexpressiva. O negro escravizado desempenhava funções na pesca de peixes e baleias. Trabalhava com os seus senhores nas plantações de arroz e mandioca. Exercia os ofícios de sapateiros, pedreiros, marceneiros, ferreiros e soldados. Servia para os cuidados domésticos da elite burocrática e militar. E ainda como lava-pés e cadeireiros. A resistência à escravidão é bastante documentada no começo da metade do século XIX. Da criação de grupos cívicos à fundação da Irmandade como a Nossa Senhora do Rosário, que coletava fundos para compras de alforrias. A opressão não era pouca.
Negros não podiam se aglomerar, vadiar pelas ruas, nem cantar e dançar, sob pena de 50 chibatadas. No livro Navegadores e Exploradores de Santa Catarina, Roberto Windner traz a figura do naturalista Langsdorff. É do cientista O Relato Cruel sobre o Comércio em Desterro, em 1803. Ele escreveu: a quantidade de escravos negros de ambos os sexos que se vêem aqui é estranha aos olhos desacostumados de um europeu qualquer. Despertou-me revolta especial quando vi pela primeira vez a Nossa Senhora do Desterro e vi um grande número dessas criaturas abandonadas, nuas, deitadas em frente às portas de ruas laterais e oferecidas à venda. Apenas as regiões públicas estavam cobertas com um velho pano rasgado, que após alguns dias eram substituídos por um grosseiro tecido azulado. Em Florianópolis, a primeira vez que esse tema apareceu no mundo acadêmico foi em 1960, na pesquisa dos jovens sociólogos à época Fernando Henrique Cardoso e Otávio Ianni, reeditada como Negros em Florianópolis. Na obra ficam claros os preconceitos de cor e o quanto Santa Catarina se esforçou para ser a Europa dentro do Brasil. Não foi o espírito humanitário que engajou as campanhas abolicionistas. Foi a esperança no branqueamento da população, que ansiava pela modernidade econômica. O negro não cabia neste plano, pois era visto como um atraso, um impeditivo aos novos tempos. O resultado da repulsa pelos negros foi que os abolicionistas não lutaram por retratação histórica, nem se preocuparam com o destino de milhares de pessoas após a abolição. Desterro ansiava pela chegada dos europeus, que deixariam uma população de pele e olhos claros e teriam a vocação para o trabalho e o progresso. Tinha pressa. Foi a terceira capital da abolição. Jornais da época tinham como principais produtos de beleza o creme oriza, para branquear, abrandar e refrescar a pele, e o tônico oriental para cabelos finos como seda. No entanto, nos portos aos quais chegaram os imigrantes, primeiros os açorianos, depois alemães e italianos. Eram os negros que trabalhavam de estivadores. Já no início do século XX, o início da modernização arquitetônica modificou a imagem de Florianópolis. Os casebres dos negros, situados no centro das cidades, foram demolidos. O de Antonieta permaneceu em pé por inferência da família Ramos. Criou-se, então, a Lei das Tábuas. O governo deu para os negros, com a condição de que construíssem as suas casas longe da vista. Aí começou a ocupação dos morros. Surgiram as comunidades do Morro da Caixa d'Água, da Coluninha e do Continente. Em seguida nasceram os clubes como União Recreativa de 25 de dezembro, Brinca Quem Pode, Flor da Mocidade e Flor, Abacate e Tira-Mão. Houve o florescimento de uma intelectualidade negra. Ildefonso Juvenal da Silva, Trajano Margarida, João Rosa Júnior, Amália Efigênia da Silva, Maria da Rosa Lapa, Demerval Cordeiro dos Santos, Maria Carlita, Dorvalina Machado Coelho e Maria Venânia, professores, jornalistas, poetas, compositores, músicos, oradores da geração de Antonieta, costumeiramente desdenhados pela elite branca. Antonieta era a exceção. Era aceita pelos brancos, mas vale ressaltar que, de 1929 a 1951, escreveu em 8 jornais sem nunca ter falado de sua cor, o que não foi impeditivo para ouvir de um colega de bancada parlamentar, o médico Oswaldo Rodrigues Cabral, que ela escrevia intriga barata de cinzão. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, seu comentário se caso vocês tenham mais alguma curiosidade e se inscrevam no canal caso você não seja inscrito. Eu sou a Thaís e nós nos vemos no próximo vídeo.